Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse boleirinho que a gente vai confeccionar utilizando a lista de material que está aparecendo aí na sua tela. Se você quiser ver outros modelos de peças de moda que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo do seu vídeo. Curta, compartilhe, comente e me siga lá no Instagram, @bia_jcferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Vamos começar. Pessoal, para a gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto de quem vai utilizar. Aí, já na sua tela tá a nossa tradicional tabela de medida padrão. E como eu sempre falo nas minhas aulas, deixem essa tabela em último caso, tá bom? Dê preferência sempre a tirar a medida da circunferência no corpo diretamente de quem vai utilizar. Aí é só você pegar uma fita métrica, dar a volta na circunferência do busto, que você vai ter a medida que você precisa. Depois que você souber a medida que você precisa, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. Só que esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 12, ou seja, você vai fazer 12 correntes, mais 12 correntes, mais 12 correntes, até você alcançar essa medida. Aqui você pode ver que o meu cordãozinho está pequeno, porque eu vou fazer apenas uma amostra do nosso ponto, e depois eu vou passar para a peça principal, que é essa que estava aqui comigo até ainda há pouco, tá bom? Depois que você fizer a quantidade de correntes que você precisa, sempre múltiplo de 12, você vai adicionar mais duas correntes. Uma, duas. Você vai pular a primeira correntinha e na segunda você vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto você vai fazer outro ponto baixo. Observe que assim, a gente vai formar uma alcinha. Você vai fazer essa carreira só de alcinhas, tá bom? 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos pular 3 da base e na quarta a gente faz um ponto baixo. Vamos seguir assim até o final. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, eu vou fazer aqui a última alça. Você observa que resta apenas 4 pontos no final da carreira. Vamos fazer aqui 5 correntes, pular os 3 primeiros pontos e no quarto e último ponto a gente faz um ponto baixo, encerrando a carreira da mesma maneira que a gente começou. Vamos para a segunda carreira, iniciando com 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos virar a carreira e vamos fazer um ponto baixo na primeira alça da carreira anterior. Embora a gente tenha feito aqui 5 correntes, aqui a gente não tem uma alça inteira, a gente tem uma meia alça. Por quê? Porque as 3 primeiras correntes, na verdade, elas vão representar um ponto alto. E apenas as outras 2 correntes serão correntes da alça, o que vai dar para você uma meia alça, aqui a gente vai ficar retinho, tá bom? Vamos fazer agora 2 correntes. E na alça seguinte, a gente vai fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhem só. Vamos fazer 2 correntes, vamos para a alça seguinte e vamos fazer um ponto baixo. Agora, a gente faz 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a alça seguinte e vamos fazer um ponto baixo. Ficando até então dessa forma aqui. Olhem só. Esse último ponto baixo que a gente fez, pessoal, já é a repetição desse primeiro ponto baixo que a gente fez bem aqui. Ou seja, o que a gente vai fazer agora é só repetir esse trecho até o final. 2 correntes, a gente vem para a próxima alça e faz 7 pontos altos. 7, 2 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. 5 correntes, na próxima alça, outro ponto baixo. Repetir novamente tudo de novo. 2 correntes, na próxima alça, 7 pontos altos. 7. Aqui você observa que a gente já tá chegando no finalzinho. Então, quando você chega no finalzinho, você encerra da mesma maneira que você começou. Vou fazer aqui 2 correntes, venho aqui na última alça e faço um ponto baixo. E como você deve lembrar que eu falei aqui da nossa meia alça, eu vou fazer uma meia alça aqui também. 2 correntes e um ponto alto que eu vou fazer no ponto baixo da carreira anterior. Dessa forma aqui.
Pronto, aqui está a nossa segunda carreira. Vamos agora para a nossa terceira carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos fazer duas correntes, uma, duas correntes, e vamos fazer aqui 4 pontos altos, um para cada ponto alto da base. Então, a gente vem no primeiro ponto alto e faz o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, a gente faz o segundo ponto alto. No terceiro ponto alto, a gente faz o terceiro ponto alto. No quarto ponto alto, a gente faz mais um ponto alto, ficando dessa forma aqui. Vamos fazer 3 correntes. E junto ao último ponto alto que a gente fez, ou seja, o quarto ponto alto da base, a gente vai fazer o quinto ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olhem só. Um V no quarto ponto alto. Agora, a gente vai aqui para o quinto ponto alto da base e vamos fazer mais um ponto alto. No sexto ponto alto, a gente faz outro ponto alto. E no sétimo, mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olhem só. 7 pontos altos na base e na parte de cima a gente tem 4 pontos altos de um lado, 4 pontos altos do outro, separados por 3 correntes, sendo que os 2 pontos altos centrais estão na mesma base, tá bom? Vamos fazer aqui 2 correntes, 1, 2. Vamos para a próxima alça e vamos fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui, pessoal, já é a repetição deste ponto baixo bem aqui no início. Então, o que a gente vai fazer agora é repetir tudo novamente. 2 correntes e a gente vai fazer 4 pontos altos. Lembrando, sempre um para cada ponto da base. Aí, quando a gente chegar no quarto, olha só, a gente faz 3 correntes e coloca um ponto alto junto ao último que a gente fez. E completa os pontos altos que faltam. Para que assim fique 4 pontos altos de um lado, 4 pontos altos do outro, separados por 3 correntes. Terminou isso aqui? Faz 2 correntes e dá continuidade até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal. Vou fazer 2 correntes. Vou pular as 2 primeiras correntes, contando aqui de cima para baixo, 1, 2, e na terceira corrente eu vou fazer um ponto baixo, encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei. Vamos agora para a quarta carreira. Vamos fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem a um ponto alto duplo. Vamos virar o trabalho e nós vamos fazer aqui 4 pontos altos sobre esses primeiros 4 pontos altos aqui. Só que esses 4 pontos altos que a gente vai fazer, eles vão ser fechados juntos. Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto alto, vou laçar o fio, você observa que eu tenho aqui 3 laçadas na agulha, vou pegar a quarta e vou passar a quarta por dentro das 2 primeiras, como se eu fosse fazer um ponto alto mesmo. A questão de fechar junto, para quem não sabe, é que eu vou parar neste momento aqui, tá? Vou laçar o fio e vou passar para o próximo ponto, repetindo o movimento. Laço, pego a laçada, passo apenas por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha, e aí eu passo para o próximo ponto. Laço, entro na base, laço novamente, pego a laçada, passo por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha e mudo de ponto novamente. Dessa forma. Agora que eu já fiz os 4 pontos altos pela metade, eu vou laçar mais uma vez e vou passar essa laçada por dentro de todas que estão na agulha. Dessa forma. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E nesse espaço aqui de 3 correntes, eu vou fazer um ponto pipoca da seguinte forma: 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar aqui a agulha da alça, vou vir para o primeiro ponto desses 5 que eu acabei de fazer, vou entrar com a agulha de frente para trás e vou buscar a alça que eu deixei. Agora, eu laço a alça e puxo por dentro do primeiro ponto, fazendo essa bolinha aqui. Isso aqui é o nosso ponto pipoca. Vou fazer 5 correntes. Venho aqui
para os 4 últimos pontos altos desse leque e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos 4 primeiros, fechar eles junto. Olhem só, 2 laçadas na agulha, 3 laçadas na agulha, 4 laçadas na agulha, 5 laçadas na agulha. Vou fechar. Vou fazer aqui uma correntinha. E agora, pessoal, o que eu vou fazer é repetir o que eu acabei de fazer aqui. Eu vou direto para os 4 pontos altos aqui do próximo leque e vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas, 5 laçadas. Agora, é só eu pegar a cesta e fechar todas juntas. Vou fazer 5 correntes. Venho aqui para o espaço entre os 4 pontos altos e nesse espaço eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar aqui a agulha do último ponto, venho para o primeiro ponto, entro de frente para trás, vou buscar a laçada e puxo a laçada por dentro do primeiro ponto, fechando assim o nosso ponto pipoca. Vou fazer 5 correntes, vou repetir aqui tudo de novo e vou dar continuidade até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olhem só, fechei os últimos 4 pontos altos juntos e agora eu vou fazer um ponto alto duplo, olhem só, 2 laçadas, venho aqui sobre o ponto baixo da base e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Encerrando assim a nossa 4ª carreira. Pessoal, o nosso ponto, ele é composto dessas 4 carreiras que são feitas de forma repetida. Ou seja, a nossa 5ª carreira já vai ser a repetição da primeira, que é a carreira que a gente faz só as alças. A 6ª vai ser a repetição da 2ª, que é onde a gente faz os 7 pontos altos. A 7ª é a repetição dessa que a gente faz 4 pontos altos para um lado, 4 pontos altos para o outro. A 8ª é a repetição dessa carreira, onde a gente faz o ponto pipoca. Aí, a 9ª carreira, volta tudo de novo para o início e assim vai até você chegar ao tamanho que você precisa, tá bom? Então, você vai continuar aí o seu trabalho, vai fazendo carreira por carreira até você alcançar o tamanho que você quer. Se você não conseguir dar continuidade, repetindo o nosso padrão, apenas olhando o que você já fez, eu sugiro que você volte o vídeo até o início e faça as próximas carreiras assistindo tudo novamente. É tranquilo, esse ponto é super simples. Para não restar dúvidas, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer a 5ª carreira, que é a carreira só de alças, sobre a 4ª, tá bom? Então, eu venho aqui no finalzinho da nossa carreira, vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo sobre o ponto alto duplo. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho nesse espaço aqui de 5 correntes e faço a primeira alça. Vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Vou aqui no próximo espaço, logo depois do ponto pipoca, e faço mais uma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no espaço entre aqui, esses 2 fechamentos, esse espaço bem aqui que fica entre um leque e outro, e faço um ponto baixo. 5 correntes. E eu já estou repetindo, olhem só. No espaço antes do ponto pipoca, 5 correntes. No espaço depois do ponto pipoca, 5 correntes. No espaço aqui entre os grupos de 4 pontos altos fechados juntos. E aqui a gente vai até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu tô fazendo aqui a última alça, 5 correntes. Eu venho aqui na primeira corrente aqui dessas 4 que eu fiz para iniciar a carreira anterior, e na primeira corrente de baixo, de cima para baixo, perdão, eu faço o nosso ponto baixo. Pronto, agora não vai mais restar dúvidas, é só você trabalhar sobre essas alças da mesma maneira que você trabalhou sobre essas aqui, ok? Vamos avançar aqui o nosso trabalho. Pronto, pessoal, então agora a gente vem trabalhar aqui no tamanho original, olhem só, isso aqui é a circunferência do busto do meu manequim, que é para quem eu tô fazendo a peça.
Aqui a última carreira que eu trabalhei foi a carreira de alcinhas. Eu também quero que a última carreira que você trabalhe seja a última carreira de alças para facilitar o entendimento, tá? A nossa continuação da nossa aula. Aqui eu fiz apenas 3 carreiras, 3 repetições de motivos, mas isso vai variar muito de acordo com o material que você está usando e também com o tamanho que você quer a sua peça. O meu aqui, só para você ter como referência, eu medindo, deu 14 centímetros, tá? Quando você for medir o seu, você dê uma esticadinha, porque aqui sobre a mesa ele fica meio encolhidinho, mas quando a gente veste, dá uma esticadinha. Então, você dá aqui só uma arrumadinha, tá? E meça. Deu 14 centímetros. O meu vai ficar pequeno. Por quê? Porque eu quero um bolerinho, tá? Não necessariamente um casaquinho, eu só quero um bolerinho. Mas se você quer um casaquinho, você pode fazer maior. Você faz do tamanho que você quiser. E quando você vai parar de fazer essa etapa aqui? Você vai parar no momento de abrir as cavas do braço. Para você abrir as cavas do braço, pessoal, para você entender o momento de abrir as cavas do braço, eu tô dando aí na sua tela a minha sugestão de medidas para cavas do braço do tamanho P, M, G e GG. Essas são uma medida padrão, mas você pode tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, ou tirar por uma roupa que a pessoa goste, que você goste do tamanho da cava, enfim. E aí, o que você vai fazer? Você precisa decidir o tamanho que você quer a sua peça, medindo do ombro até o comprimento, tá bom? Digamos que você quer que a sua peça tenha 36 centímetros de comprimento. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 36 centímetros e vai tirar dele a medida que vai ser dedicada à cava do braço, que é a tabela que a gente acabou de dar, ou a medida que você escolheu. Digamos que a sua cava precisa de 20 centímetros. Então, você vai fazer 36 menos 20 centímetros, que vai sobrar 16 centímetros. Então, 16 centímetros é o que você vai precisar trabalhar nessa etapa aqui. Eu vou precisar de uma cava de 20 centímetros e eu quero uma peça que tenha mais ou menos 34 centímetros. 20 menos 34 é igual a 14, por isso eu trabalhei aqui 14 centímetros. Lógico que o ideal é que você complete aqui esses motivos para que você chegue aqui nas alcinhas. Então, um motivo a mais, um motivo a menos, pode dar uma boa diferença do que você quer. Então, você precisa colocar no seu corpo e avaliar o que você realmente pretende com o seu trabalho, tá bom? Depois que você chega na altura que você quer, o que você vai fazer? É hora da gente dividir as cavas do braço. Para a gente marcar os 2 pontos de cava, pessoal, a gente vai precisar da medida do comprimento da nossa peça, tá bom? Vocês vão medir aqui o comprimento que está a peça de vocês. Depois que vocês tirarem essa medida, vocês vão dividir por 4. No meu caso aqui, eu tenho 81 centímetros de comprimento. E eu dividindo 81 por 4, eu encontrei 20,25. O número que tá após a vírgula, a gente vai desconsiderar, tá bom? A gente vai trabalhar apenas com o número que vem antes da vírgula, que no meu caso é 20. Mas você precisa tirar a sua medida, precisa fazer a sua divisão por 4, e aí você vai trabalhar com o número que você encontrou. Se o seu número tiver frações, você vai considerar apenas o que tá antes da vírgula, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai novamente pegar a fita métrica, vai vir no resultado que você encontrou, que no meu caso foi 20, e vai medir aqui, ó, de fora para dentro, 20 centímetros. E vai colocar o marcador no ponto baixo mais próximo do resultado que você encontrou. Então, eu vou pegar aqui o marcador, venho aqui no 20 centímetros, no ponto baixo mais próximo de 20 centímetros, eu vou colocar o marcador. Eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado, mas lá eu já não vou precisar da fita métrica. É só eu contar quantas alças eu pulei aqui antes de colocar o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu pulei 10 alças e coloquei o marcador no ponto baixo seguinte. Então, eu venho aqui do outro lado e de fora para dentro eu conto 10 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, no ponto baixo, logo depois da 10ª alça, eu coloco o marcador.
Esse espaço aqui entre o marcador e outro é as costas, e esse espaço que vem de fora até o primeiro marcador e de fora até o segundo marcador é a frente, tá? Ficando dessa forma aqui. Façam a sua marcação. Então, pessoal, a partir de agora a gente começa a trabalhar por partes, tá bom? Eu vou iniciar essa parte aqui onde está a continuação do fio, trabalhando aqui do decote até a cava do braço. E voltando, tá bom? Apenas essa primeira parte da frente que a gente vai fazer de início. De início também, a parte do decote vai subir reto. A parte da cava, ela vai reta até o final. Já do decote, vai ter um momento que a gente vai começar a fazer diminuição. Porém, por enquanto, a gente vai subir reto, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez na parte de baixo. Aqui a gente tem as alças, eu vou fazer aqui a nossa repetição da segunda carreira, que é a carreira que a gente faz com 7 pontos altos, aqui 3, 4, 5 correntes, vou fazer um ponto baixo aqui, 2 correntes, vou fazer 7 pontos altos nessa alça e vou seguir até chegar lá próximo do marcador. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui próximo, onde tá o marcador. Fiz aqui os 7 pontos altos, 2 correntes. Vou fazer aqui 5 correntes pra gente formar a alcinha. Como não tem mais espaço para o motivo inteiro, então eu vou fazer apenas alças. Você faz a mesma coisa. Se de repente você se aproximar do fim da carreira, observar que o espaço que tem não dá mais para fazer o motivo inteiro, então você continua fazendo só as alcinhas. No meu caso aqui, só vai caber a metade de uma alça. Então, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto onde tá o marcador. Dessa forma aqui. Aqui eu já volto. Uma correntinha, viro o trabalho, um ponto baixo sobre o ponto alto, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto baixo aqui na alça. Como você pode ver, eu fiz aqui 5 correntes, porque eu não tenho como fazer o motivo inteiro. Então, eu substituí o espaço que eu estaria trabalhando o motivo por correntes, tá bom, pessoal? Agora sim, a gente vai entrar no motivo. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes e venho trabalhar aqui os 4 pontos altos de um lado, 4 pontos altos do outro, separados por 3 correntes. Eu vou fazer isso aqui até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto novamente. Quando eu tiver mais uma vez me aproximando aqui do marcador, eu volto novamente, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal. Novamente me aproximando aqui do marcador. Aqui, como eu tenho continuação, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto baixo nessa alça. Vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto sobre o ponto baixo. Lembrando, mais uma vez, que o seu trabalho pode não estar igual ao meu, porque isso tudo vai depender da posição em que você marcou como seu ponto de cava, tá bom? Pode ser diferente do meu. Então, aqui, como você pode ver, eu já fiz novamente o nosso marcador. O que eu vou fazer agora? Como eu disse ainda há pouco, eu vou continuar fazendo reto aqui do lado da cava. A gente vai subir reto, mas vai chegar o momento em que a gente vai começar a trabalhar do lado do decote com diminuição. E esse momento, pra mim, é agora, tá? Eu fiz aqui uma repetição de um motivo e a partir de agora eu começo a fazer a diminuição aqui do lado do decote. Quanto mais você sobe reto, mais fechado vai ficar o seu boleirinho, tá bom? Então, se você quiser mais cavado, você de repente nem precisava aqui fazer reto. Você já poderia ter começado a diminuir desde o início, tá bom? Então, é uma coisa de você experimentando e ir decidindo o que fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui as nossas alcinhas e quando eu chegar bem aqui no decote, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai começar a fazer a diminuição. A gente agora vai ficar de olho nesse canto aqui. Esse aqui você já sabe o que fazer. Agora o nosso foco vai estar desse lado, que é onde a gente vai fazer a diminuição. Eu vou apenas subir aqui com alcinhas para você entender como é que você vai fazer esse cantinho aqui. Olha só, uma corrente, viro, um ponto baixo sobre o ponto alto.
5 correntinhas, um ponto baixo aqui, e aqui eu sigo fazendo as alcinhas da maneira que você já conhece, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui do nosso lado do decote, olhem só, agora seria para eu fazer a nossa última alça e fazer um ponto baixíssimo bem aqui, na primeira corrente das 4 que a gente iniciou a carreira anterior. Porém, como a gente vai começar a fazer a diminuição, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui apenas 2 correntes e vou substituir as outras 3 por um ponto alto, onde eu vou fazer na primeira corrente, contando de cima para baixo. Ficando dessa forma. Aqui eu já parei no topo, bem no centro da alça, e eu já posso seguir o meu caminho. Eu vou virar o trabalho. E eu vou fazer aqui a repetição da segunda carreira, que é a carreira com 7 pontos altos. Sem corrente de separação, eu já venho aqui para dentro da alça e vou fazer 7 pontos altos. A única diferença para as outras nessa carreira é esse iniciozinho aqui, onde a gente já fez uma redução. Agora, a gente vai seguir normalmente até a gente chegar lá no marcador. Chegando no marcador, a gente volta. E quando a gente estiver nesse lado de novo, a gente vem mais uma vez para eu mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Chegando aqui, pessoal, novamente lá no nosso decote, onde a gente já começou a fazer redução. Fiz aqui o ponto baixo, fiz 2 correntes, vou fazer aqui os 4 pontos altos que ficam sobre os 4 primeiros pontos altos do nosso leque. Olhem só. Só que aí tem um detalhe, o nosso 4º ponto alto, a gente vai fazer ele parando ele pela metade, parando ele com 2 laçadas. Depois que a gente para ele com 2 laçadas, a gente laça a agulha no fio 2 vezes, olhem só, 1, 2. E aí, a gente vem lá para esse ponto baixo, bem aqui, olhem só, do finalzinho do leque, da carreira de baixo, e faz nele um ponto alto duplo. Ó, um ponto alto duplo, que vai ser fechado junto ao último ponto alto dos 4, dessa forma. Daqui, eu já vou subir. Eu já vou fazer 2 correntes, 1, 2. Essas 2 correntes, elas vão equivaler ao ponto alto que a gente vai fechar junto nos 4. Por que que eu fiz só duas? Justamente porque a gente vai fechar eles junto. Então, eu faço apenas 2 e sigo fazendo os pontos altos pela metade, para que a gente feche tudo junto. Olhem só. Aí, aqui, a gente fecha tudo junto, ficando dessa forma aqui, ok? Agora, é só a gente fazer a correntinha, passar para o outro lado e seguir até o final da carreira, tá? Se aproximando da cava do braço. Aí, quando chega na cava do braço, a gente volta. Quando a gente estiver se aproximando daqui, eu volto mais uma vez. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da carreira do lado do decote novamente, e eu tô naquela carreira em que a gente faz apenas alças, olhem só. Falta aqui apenas uma alcinha pra gente encerrar. E como é que a gente vai fazer essa alcinha? Como eu ainda vou dar continuidade à diminuição, eu vou continuar fazendo a diminuição no decote, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto duplo. Olhem só, dei 2 voltas aqui com o fio na agulha e vou fazer esse ponto alto duplo bem nesse cantinho, bem aqui, olhem só, bem aqui. Por que que eu vou fazer aqui e não aqui? E por que que eu vou fazer um ponto alto duplo ao invés de um ponto alto? Bem, eu vou fazer um ponto alto duplo ao invés de um ponto alto justamente porque eu não vou pegar aqui, eu vou pegar um pouco mais longe. Então, se eu vou pegar um ponto um pouco mais longe, eu preciso de um ponto um pouquinho maior. Por isso que eu vou fazer um ponto alto duplo ao invés de um ponto alto. E por que que eu vou pegar aqui? Porque se eu prender aqui, que seria o local onde a gente fecharia uma alça, vai ficar com uma pequena ondulação aqui no decote, o que vai deixar o trabalho chato na hora de fazer o acabamento. Então, para tentar deixar o acabamento mais reto possível, ao invés de eu pegar aqui, eu vou pegar bem aqui, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto alto duplo. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora, eu vou voltar e vou continuar fazendo a diminuição. Então, daqui de onde eu estou, eu vou virar o trabalho e vou fazer 7 pontos altos nessa primeira alcinha. Exatamente da mesma forma que a gente fez aqui, pessoal, olhem só.
exatamente da mesma forma que a gente fez bem aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os 7 pontos altos, vou seguir até o final da carreira, vou voltar, vou fazer a diminuição desse lado e vou continuar com o meu trabalho de diminuição aqui do lado do decote, repetindo a mesma coisa que a gente fez bem aqui, tá? Exatamente a mesma coisa. Bia, eu não consigo lembrar o que a gente fez. Volta o vídeo até o momento em que eu ensino a fazer isso aqui e faz novamente aqui em cima, assistindo o que você fez na parte de baixo, porque é exatamente a mesma coisa. Eu vou avançar o meu trabalho e volto já pra gente dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Novamente eu tô naquela carreirinha onde a gente só tem a alça. E eu quero mostrar uma coisinha aqui pra vocês, pra explicar melhor o que é que vocês vão fazer de agora em diante, tá bom? Olhem só. Depois que eu fiz a divisão de frente e costa aqui no marcador, ficaram pro lado da frente, no meu trabalho, apenas 3 motivos. Olhem só, 1, 2, 3. A sua quantidade pode ser diferente da minha, porque isso tudo vai depender da quantidade de motivos que você tem no seu trabalho, tá? E isso não quer dizer que o seu tá errado, tá bom, pessoal? Só é diferente do meu. Aí eu comecei a fazer a redução. Essa redução eliminou um motivo por completo. Então, aqui você pode ver que eu só tenho 2 motivos. 1, 2. Mas eu continuei fazendo a redução. E essa redução me eliminou mais uma vez um motivo. E agora eu tenho apenas um motivo inteiro aqui. Como eu tinha apenas 3 motivos, bastava eu fazer 2 reduções de motivo para eu chegar a 1. Nesse momento, pessoal, eu tenho aqui um espaço que eu acho que é o suficiente para eu fechar o meu ombro, que eu medi e deu mais ou menos 10 centímetros. Eu acho que é um espaço suficiente para fechar o ombro, para o fechamento do ombro, tá bom? Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu já não vou mais fazer a redução. Então, nesse momento aqui, eu já cheguei na largura, que eu acho que é o suficiente para fechar o ombro. Entretanto, eu ainda não cheguei na altura da minha cava, na altura que eu preciso da minha cava, que é mais ou menos 20 centímetros. Então, o que quer dizer? Isso quer dizer que eu vou continuar trabalhando, porém, eu já não vou mais fazer redução, porque eu não preciso mais de redução. Então, eu vou seguir reto. Continuo reto aqui na cava do braço e agora eu vou voltar a fazer reto aqui na área do decote, na parte da frente eu também vou continuar fazendo reto. Você vai fazer a mesma coisa. Então, agora eu só vou mostrar aqui o comecinho de como você vai fazer para sair do espaço reduzido para o reto novamente, tá bom? Então, aqui falta apenas uma alça para eu encerrar essa carreira. Quando eu estava fazendo ainda a redução, eu fiz 2 correntes e um ponto alto duplo. Dessa vez, eu vou fazer aqui normalmente 5 correntes, 4, 5, mas eu vou lá para o mesmo lugar onde eu prendi o ponto alto duplo, tá bom? E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes, 4, 5. Essas 5 correntes vão me equivaler a meia alça, que eu já expliquei isso para vocês, tá bom? Vou fazer aqui um ponto baixo na primeira alcinha da base. Vou fazer 2 correntes. E aqui nessa segunda alça que cai sempre sobre o ponto pipoca, eu vou fazer os 7 pontos altos. E é isso aqui, tá bom? É isso aqui, é dessa forma que a gente vai fazer a redução. Quando eu tiver ido e voltado, e eu chegar aqui novamente, eu vou trabalhar aqui no terceiro ponto, porque isso aqui é uma meia alça, tá bom? Exatamente da mesma maneira que a gente fazia aqui nas laterais, tá bom? E aí, você vai seguindo reto até você alcançar a altura da cava que você precisa. Eu vou seguir o meu trabalho reto. Quando eu atingir a altura da cava que eu preciso, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira de alças. Vou fazer aqui 5 correntes. Venho aqui na primeira correntinha da base. Vou fazer um ponto baixo. Bem, nesse momento, pessoal, eu já atingi a medida que eu preciso para a altura do meu braço, tá? Olhem só.
Então, você não sei se você tá conseguindo ver, mas eu cheguei já aqui aos 20 centímetros que eu precisava, tá? Já cheguei aqui aos 20 centímetros que eu precisava. Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou arrematar o fio aqui e vou fazer o outro lado. Eu só precisei repetir mais um motivo para eu chegar no tamanho que eu precisava. Pode ser que você precise fazer mais ou até menos do que eu. Para que você consiga acompanhar a aula aqui comigo certinho, eu aconselho que você deixe a sua última carreira, essa que é aqui só com alças, tá bom? Porque ela vai facilitar bastante o fechamento no ombro. Agora, pessoal, a gente vai fazer do outro lado. A gente vai fazer deste lado aqui a mesma coisa que a gente fez desse, só que com um porém. Como a gente tem pontos pipocas no trabalho e esses pontos pipocas, eles ficam com o seu relevo, com a sua elevação para um lado apenas, se eu prender o meu fio aqui no canto para fazer em direção ao marcador, os pontos pipocas vão ficar virados para o lado avesso da peça. Então, para que os pontos pipocas dessa parte aqui fiquem virados para o mesmo lugar do restante da peça, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer este lado aqui do marcador em direção ao decote. O que a gente vai fazer aqui desse lado é exatamente igual ao que a gente vai fazer, o que a gente fez, aliás, aqui. A diferença é que a gente vai começar e terminar a carreira de uma maneira inversa do que a gente fez aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é amarrar o fio no ponto onde está o marcador. Lembre-se que se você tiver alças sobre espaços na direção de motivos e esse motivo não estiver completo, então esses espaços você preenche só com alça o tempo inteiro, tá? No meu caso aqui, olhem só, é a mesma coisa. Vai acontecer desse lado aqui a mesma coisa que aconteceu esse aqui no meu, tá? A mesma coisa. A diferença é que agora eu vou começar dele pro final, só isso. Mas lógico que, como eu já falei, o meu trabalho pode não estar igual ao seu, tá bom? Pode não estar igual ao seu, porque isso tudo vai depender da quantidade de alças que você tem pro seu trabalho, da quantidade de alças que você deixou para frente, para trás. Então, pode ser que haja alguma diferença do meu pro seu. Você só precisa conseguir entender o que eu estou falando e observar como está o seu para poder traçar a melhor estratégia de continuação do trabalho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um ponto baixo na primeira alça. Essa meia alça que eu acabei de fazer, ela tá sobre esse espaço aqui, onde eu tenho o motivo que não vai estar completo, é só o restinho do motivo, tudo bem. Vou fazer aqui 4, 5. Vou fazer um ponto baixo, fazer aqui uma alça inteira, tá? No meu caso. Só que os 7 pontos altos, pessoal, além só essa referência que eu vou dar para vocês. Os 7 pontos altos numa alça só, eles vão ficar sempre sobre os pontos pipocas, sempre. Então, é quando você chegar nessa alça aqui sobre o ponto pipoca, é que você vai fazer 2 correntes e 7 pontos altos dentro dela. Antes disso, é tudo alça, tá bom? Antes disso, é tudo alça. Então, vocês vão dar continuidade a essa carreira, tá, pessoal? Até vocês chegarem aqui do lado do decote. Lembrando que, de início, a gente não faz redução no decote. A gente vai continuar seguindo reto até a gente chegar novamente naquela carreirinha onde só tem alças, tá bom, pessoal? Até a gente ter repetido mais uma fileira só de motivos. Exatamente do jeito que tá o outro, tá bom? Então, eu vou avançar o trabalho e volto já. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui a minha primeira fileira de motivos aqui dessa segunda parte da frente. E a partir de agora, eu vou começar a fazer a diminuição. Aqui você observa que eu já fiz aquela carreirinha de alças. E agora, eu vou voltar aqui da parte da cava do braço até chegar aqui no decote. Então, quando eu chegar aqui no decote, que é onde a gente vai começar a fazer a redução, eu volto, tá bom? Continue normalmente aqui da maneira que você já sabe. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no finalzinho da carreira,
Fiz aqui os 7 pontos altos e dessa vez, como a gente vai fazer redução, eu venho aqui na alça, não vou fazer as duas correntes de separação, venho aqui na alça e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer 4 pontos altos, que equivale a um ponto alto duplo. 4 pontos altos. Vou virar, peraí que saiu, vou virar o trabalho. E eu vou no quarto ponto alto desses 7. 1, 2, 3, 4. E nesse quarto ponto alto, eu começo a fazer os 4 pontos altos de cima. 1, 2, 3, 4. Ficando dessa forma aqui. Aí, eu só dou continuidade. 2 correntes, venho aqui na alcinha, um ponto baixo, 2 correntes, e começo a fazer aqui os grupos de 4 pontos altos separados por 3 correntes até o final da carreira. Venho aqui até a parte do decote e volto quando novamente eu estiver aqui na parte onde a gente precisa fazer redução, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Chegando aqui novamente no decote, fiz aqui o último fechamento, tá? Vou passar aqui pro outro lado e vou fechar aqui esses 4 pontos altos juntos. Olhem só. Fechei os 4 pontos altos juntos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer um ponto baixo nesse espaço antes do ponto pipoca. E daqui, eu vou dar continuidade às nossas alças até o final da carreira. Ok? Chegando no final da carreira, eu vou voltar pra cá novamente. Deixa eu abrir aqui para explicar melhor para vocês. Olhem só, chegando no final da carreira, com as alças, eu vou voltar novamente. Mas aqui você já observa que eu já reduzi aqui o primeiro motivo. Na nossa volta, ele já não vai mais existir, só vai ter 2 motivos e eu vou começar a redução do segundo motivo. Então, nesse momento, pessoal, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. Exatamente a mesma coisa. Assim como a gente repetiu na segunda redução desse lado, a gente repetiu a mesma coisa que a gente fez na primeira, aqui na segunda redução desse lado, a gente também vai repetir a mesma coisa que a gente fez na primeira. Então, você termina aqui essa carreira de alças e quando você voltar, você precisa lembrar que você vai começar a redução desse lado aqui também. Bia, eu não lembro. Pessoal, volta o vídeo até esse momentozinho aqui, essa carreirinha aqui, onde a gente começou a fazer a redução e faça essa segunda redução vendo o que você fez na primeira, tá bom? E aí, você vai reduzindo até você alcançar o mesmo tanto de redução que você fez do outro lado, tá? Exatamente a mesma coisa. Igualou a redução com o outro lado, então você vai começar a subir reto, tá? Essa parte reta a gente fez durante todo o trabalho, então eu acho que já não é mais necessário eu mostrar mais uma vez para vocês. Igualou as duas partes, arremata o fio, aí a gente passa para a parte das costas. E como é que a gente vai trabalhar aqui na parte das costas? Pessoal, na parte da frente, a gente sempre trabalhou o lado da cava reto, certo? Olhem só, sempre trabalhamos a parte da cava reto. Então, na parte das costas, a gente vai trabalhar reto do início ao fim, reto, reto, muito simples, tá? A única coisa que vocês precisam se atentar é de fazer alcinhas aqui onde não cabe um motivo inteiro. Você só vai iniciar o motivo quando você chegar na alcinha que está sobre o ponto pipoca. Isso no começo da carreira e no final da carreira também, se for o seu caso, tá bom, pessoal? Aí, quando vocês começarem aqui a parte de trás, vocês vão trabalhar ela até quando? Vocês vão trabalhar ela até vocês chegarem na penúltima carreira que vocês fizeram aqui na frente. Por exemplo, na frente você fez 10 carreiras, então aqui atrás você vai fazer até 9 carreiras. Na frente você fez 15, então aqui atrás você vai fazer até 14 e assim vai.
A última carreira da parte de trás, a gente vai fazer juntas, para que eu mostre a vocês como é que a gente vai fazer o fechamento do ombro. Tá bom, pessoal? Então, agora é com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, olhem só. Fiz aqui a parte de trás, e a parte de trás tá faltando apenas a carreirinha de alcinha para poder igualar a parte da frente. A gente vai fazer essa carreirinha de alcinha agora, só que à medida em que a gente faz ela, a gente já vai prendendo com as duas partes da frente, tá bom? Então, eu venho aqui para onde eu finalizei a última carreira pra gente começar a união. Então, pessoal, eu tô aqui onde eu encerrei a carreira. E a gente já vai começar unindo as costas com essa parte aqui da frente que tá mais próximo do final da carreira, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é um ponto alto, que a gente vai fazer nesse ponto baixo, bem aqui, que inicia a carreira da frente, tá bom? A gente vai fazer um ponto alto nessa região, olhem só. Laço o fio, venho aqui no ponto baixo e faço aqui o ponto alto, ficando dessa forma aqui. Você vai fazer duas correntes, uma, duas, e ainda na parte da frente, nessa primeira alça, você vai fazer um ponto baixo. Então, aqui você observa que a gente tem uma meia alça na parte das costas e uma meia alça na parte da frente. A partir de agora, a gente vai começar a fazer aquele zigue-zague de frente e costa, frente e costa. Então, a gente vai fazer duas correntes, e aí a gente vai voltar com essas duas correntes pra cá, olhem só, pra primeira alça da parte de trás. E a gente vai fazer nessa primeira alça um ponto baixo. Lógico que para fazer isso, o ideal é que a gente dobre para que a parte da frente fique aqui na frente da parte de trás. Então, eu fiz aqui duas correntes, venho aqui na alça que eu mostrei para vocês e faço um ponto baixo. Eu vou tirar aqui essa parte de trás para vocês visualizarem melhor. Vou fazer duas correntes e agora eu venho para a alça da frente, olhem só, e faço um ponto baixo. Duas correntes, lembrando que você tem sempre que seguir a ordem, você vai sempre fazer um ponto baixo na primeira alça livre, olhem só, um ponto baixo, duas correntes, e aí você volta pra frente, na primeira alça livre, um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo, duas correntes. Aqui a gente já tá na última alça, pode ser que você não esteja na última alça, porque tudo vai depender do espaço que você deixou para fazer o seu ombro, tá? Você pode ter ficado menor que o meu ou até maior, então não precisa necessariamente estar igual ao meu, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, vou fazer duas correntes, observe que eu fiz aqui na última alça, tá? Vou fazer aqui duas correntes e vou para a parte de trás. Então, se eu fiz a última alça da parte da frente, então quer dizer que na parte de trás também é a última alça. Entretanto, tem um detalhe, vou fazer aqui um ponto baixo para explicar para vocês. Entretanto, tem um detalhe. Aqui no começo da carreira, você viu que eu fiz um ponto alto, o que deixou essa parte aqui reta, tá bom? Formando aqui uma meia alça. Aqui no final da carreira, eu também vou formar uma meia alça. Eu preciso encerrar também com uma meia alça. Então, eu também vou precisar fazer um ponto alto. E como é que eu vou fazer um ponto alto? Eu venho nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, vou desmanchar ele, tá? E eu vou fazer ele da seguinte forma, olhem só. Vou entrar no espaço, vou laçar o fio e vou puxar, ficando assim com duas laçadas na agulha. Vou laçar o fio novamente, só que antes de eu fechar esse ponto baixo, eu vou lá no ponto baixo da frente, olhem só, esse pontinho baixo bem aqui, e vou fazer o ponto alto, olhem só. Vou entrar com a agulha nesse ponto, vou laçar o fio e vou puxar. Observe que agora eu tô cheia de laçada na agulha, tenho 4 laçadas. Vou laçar mais uma vez, essa quinta laçada, vou passar por dentro dessas duas, ficando 3. Vou pegar mais uma laçada, e essa laçada que eu vou fazer, ela vai, ao mesmo tempo, encerrar o ponto alto e o ponto baixo. Então, eu vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Dessa forma, olhem só, eu vou abrir aqui para vocês verem agora. Então, aqui, a gente tem a nossa meia alça. Antes da gente dar continuidade, o que eu quero mostrar para vocês? Olhem só, vou abrir aqui para vocês verem. Antes da gente dar continuidade, a gente vai precisar marcar desse outro lado aqui, do finalzinho da carreira, olhem só, a gente acabou de fechar esse lado, a gente vai caminhar fazendo alças até a gente chegar desse lado aqui, que é onde a gente vai fechar aqui a segunda parte da frente, mas a gente precisa marcar até onde a gente vai fazer
essas alças para começar a união. E como a gente vai fazer? Muito, muito, muito simples. Você vai vir aqui na parte da frente e vai contar quantas alças você fez. Olhem só. Você pode observar aqui que a minha parte da frente tem 1, 2, 3, 4 alças, tá? O seu pode estar diferente? Sim, o seu pode estar diferente, porque tudo depende do tamanho que você deixou para fazer o fechamento do ombro, tá bom? Eu encontrei 4 alças, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui desse lado e de fora para dentro, eu também vou contar 4 alças. 1, 2, 3, 4. E aqui na quarta alça, eu vou colocar o marcador. Então, agora eu já sei que eu vou fazer as alças aqui até eu chegar nesse ponto. E quando eu chegar nesse ponto, eu começo a fechar aqui a outra parte da frente, o outro ombro. Só que tem um detalhe. Eu vou fazer alcinhas, só que essas alcinhas que eu vou fazer a partir de agora, até eu chegar no marcador, terão apenas 3 correntes. 1, 2, 3. Para que a gente consiga deixar a parte do pescoço reta, tá bom? Porque as 5 correntes acabam fazendo a alça bem ondulada. A gente quer que agora fique reta, nivelada. Então, a gente faz apenas 3 correntes e o ponto baixo. Mas a gente vai fechar esses pontos baixos nos mesmos lugares que a gente fecharia se a gente estivesse fazendo as 5, tá? A posição é a mesma. Vamos lá até o marcador. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui na alcinha onde tá o marcador, vou fazer 3 correntes, eu faço 3 correntes até eu chegar na alcinha onde está o marcador, e a partir dessa alcinha eu começo a fazer a união. Assim como eu encerrei a primeira parte da frente fazendo um ponto baixo e um ponto alto junto, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou começar esse lado fazendo a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui, olhem só, vou entrar aqui com a agulha na alça onde está o marcador, vou laçar o fio, vou puxar, ficando com 2 alcinhas. Vou laçar novamente, e antes de eu fechar o ponto baixo, eu venho aqui nesse ponto alto, ponto baixo, aliás, que inicia aqui a parte da frente, vou colocar aqui a agulha, tá? E vou fazer um ponto alto. Lacei o fio, vou puxar, vou laçar o fio novamente, vou passar por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha, ficando 3, laço mais uma vez e passo por dentro das 3. Pronto, vou fazer 2 correntes e ainda na parte da frente eu faço um ponto baixo. Pronto. Ficando dessa forma aqui, tá, pessoal? Ok? Vou fazer 2 correntes e vou para a alça de trás fazer um ponto baixo. A primeira alça livre da parte de trás. 2 correntes e agora é a vez da primeira alça livre da parte da frente. 2 correntes, primeira alça livre da parte de trás. 2 correntes, primeira alça livre da parte da frente. 2 correntes e vou para trás. 2 correntes e venho para frente. Cheguei aqui na minha última alcinha, na parte da frente, faço um ponto baixo, 2 correntes e vou para o ponto baixo da parte de trás. Só que agora vocês percebem o seguinte, tenho esse ponto baixo e tenho esse aqui na parte da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer novamente o ponto alto e o ponto baixo juntos. Vou entrar aqui com a agulha no ponto baixo da parte de trás, vou laçar o fio e vou puxar. Laço novamente e faço o ponto baixo aqui na frente. Laço o fio de novo e vou fechando, do jeito que eu já mostrei pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olhem só. Ok, pessoal? Então, aqui está fechada o nosso trabalho. Os nossos 2 ombros estão fechados. E agora, a gente vai começar a fazer a nossa manguinha, tá bom? Pra gente poder fechar o nosso trabalho. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai colocar as manguinhas da peça. Como você pode ver, eu já fiz aqui um lado, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer isso aqui, tá bom? Eu venho aqui do outro lado, vou voltar com o nosso fio, e vou amarrar o fio em qualquer lugar. Eu gosto de sempre de estar prendendo aqui perto da parte baixa da cava, mas vocês podem colocar em qualquer lugar, tá bom? Pronto, já dei meus 2 nozinhos. E agora, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5.
Eu venho aqui no mesmo pezinho onde eu fiz essas 5 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo. Formando assim uma espécie de picô. Não é bem um picô, o picô não é feito exatamente dessa forma, tá? Mas eu vou chamar aqui de picô, tá? Quando eu estiver me referindo, falando picô, estou me referindo a isso aqui, tá bom? Vamos fazer agora 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos deitar essas 7 correntes sem deixar muito encolhido e sem esticar demais, tá? Você vai deitar e vai fazer um ponto baixo. Observe que essas 7 correntes formaram uma alça um pouco maior do que a gente trabalhou durante todo o trabalho, tá? Você pode ver que ela não tá nem encolhida e nem muito esticada. Vou repetir agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E no mesmo pezinho, eu faço um ponto baixíssimo, formando assim outro picô. E agora, a gente faz 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos deitar essas 7 correntes, sem esticar demais e sem encolher demais, a gente faz um ponto baixo. E, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma, fazendo um picôzinho com 5 correntes e fazendo uma alça com 7 correntes. Picô, alça, e assim vai até a volta. E por que que eu tô dando uma esticadinha aqui nas 7 correntes? Por que que eu não tô deixando ela mais encolhidinha? Por que que eu não tô botando ela aqui num ponto X? Porque eu quero que a minha manga fique mais justa no braço, tá bom? Eu quero que ela fique mais justa no braço, por isso eu tô dando essa esticadinha aqui. Você pode fazer a mesma coisa, mas é fundamental que você avalie como está a abertura da cava da sua peça. Se a abertura da cava da sua peça já tiver muito justa no seu braço, então cuidado na hora de fazer a alcinha desse jeito que eu estou fazendo, porque aí ela pode apertar demais. E se a sua cava já estiver bem cavada e você não fizer essa diminuição, ou pode ser que da maneira que eu tô fazendo, ainda dê para você uma cava muito grande. Então, você precisa analisar como tá a sua peça e decidir como você quer a manga. Porque, de repente, pode ser que você realmente prefira a manga mais folgada. Então, é uma coisa que você vai decidir. Eu vou dar a volta dessa forma. Ora, eu faço o picô com 5 correntes. Ora, eu faço a alcinha com 7, tá bom? Quando eu chegar no final... Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, pessoal. Já dei a volta aqui na toda a abertura da cava. Fiz aqui o último picô e agora falta eu fazer a última alça para encerrar essa primeira carreira só de alça. Essa última alça você vai sempre fazer da maneira que eu vou mostrar agora, tá? Você vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vai substituir as outras 4 correntes por um ponto alto duplo, que você vai fazer bem no pezinho daquele primeiro picô que você fez, tá bom? Você vai entrar aqui com a agulha. Vai laçar o fio e vai fazer um ponto alto duplo. Pronto, assim você faz uma alça e já tá lá no topo dela, que é de onde a gente vai partir para a segunda carreira só de alça. Pessoal, eu aconselho vocês a, neste momento, contarem quantas alças vocês fizeram nessa primeira carreira, tá bom? Contem quantas alças vocês fizeram, anotem. E aí, quando você for fazer o outro lado da manga, você precisa repetir a mesma quantidade. Ok, pessoal? Exatamente a mesma quantidade. Então, fechei aqui a primeira carreira, eu vou começar a segunda. E assim como eu comecei a primeira fazendo um picô, eu também vou começar a segunda fazendo um picô. Então, eu vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E bem no pezinho aqui dessas 5 correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, você vai para a próxima alça de 7 correntes, olhem só. Você vai na 4ª corrente, que é a correntinha do meio, e vai fazer um ponto baixo. Dessa forma. Agora, você faz o ponto picô. 1, 2, 3, 4, 5. Vai na mesma corrente e faz o ponto baixíssimo. Ok? Vamos repetir? 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a próxima alça de 7 correntes. Na 4ª correntinha dessa alça, você faz um ponto baixo.
faz 5 correntes, perdão. 5 e na mesma correntinha você faz um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui, olhem só. E você vai fazer isso aqui até o final da carreira, tá bom? Vamos dar mais uma volta. Pronto, chegamos aqui no finalzinho de mais uma carreira e eu vou encerrar essa carreira fazendo a última alça da mesma maneira que eu fiz na carreira anterior, tá bom? Você vai sempre repetir isso aqui, 3 correntes e um ponto alto duplo bem no pezinho do primeiro picô que você fez da carreira. Pronto. E aqui você já parte para a carreira seguinte, fazendo 5 correntes e no pezinho dessas 5 correntes, você faz um ponto baixíssimo. É só fazer 7 correntes, 5, 6, 7, passar para a alça de 7 correntes seguinte, fazer um ponto baixo na quarta corrente e repetir o picô. E é assim que você vai trabalhar a sua manga. Você vai fazer isso aqui, pessoal, até você atingir o tamanho que você quer para sua manga. Eu aconselho você ir experimentando, até porque esse ponto rede, ele é um ponto rede. Esse ponto rede, ele tende a ficar encolhidinho. E quando a gente veste, ele dá uma esticada. Então, é melhor você ir experimentando para você realmente ter certeza que já chegou no tamanho que você quer. Eu não vou dar aqui uma medida porque realmente vai depender do que você quer, tá bom? Eu vou fazer aqui uma manga 3/4. Então, quando eu chegar no tamanho que eu acho que é o suficiente pro que eu quero, eu volto pra gente fazer o acabamentozinho da barra. E outro conselho que eu dou pra vocês é vocês já irem contando quantas carreiras de alças vocês estão fazendo, tá? Aqui eu já estou na 3ª carreira e você vai sempre anotando, porque quando você passar pro outro lado, são informações que você já tem. Tá? E vai facilitar, vai agilizar o processo de confecção da próxima manga, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar o trabalho. Pronto, pessoal. Nesse momento, eu alcancei aqui o tamanho que eu quero pra minha manga, mas você vai fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Então, eu fiz aqui a minha última carreira com alcinhas de 7 correntes e picôzinhos de 5 correntes. E agora, para começar o acabamento da manga, eu vou fazer mais uma carreirinha de alcinhas. Só que dessa vez, serão apenas 5 alcinhas e serão apenas essas 5 alcinhas, tá bom? Primeiramente, a gente vai encerrar essa carreira aqui, a última carreira com alcinhas e picôs. Vou fazer aqui 3 correntes e vou fazer um ponto alto duplo bem no pezinho do primeiro picô. Do jeito que a gente veio fazendo aqui o trabalho inteiro. E a partir de agora, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a alça seguinte e vou fazer um ponto baixo. Apenas isso, tá? Apenas isso. 5 correntes, vou para a alça seguinte e vou fazer um ponto baixo e a gente segue até o final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, onde a gente começou. Venho aqui, bem no topo do ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixíssimo. Olhem só. Terminamos aqui a nossa carreira de alcinhas de 5 correntes. Agora, a gente vem para dentro dessa primeira alça, olhem só, para dentro da primeira alça, e dentro dela a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos passar para a próxima alça e vamos repetir 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, a gente novamente repete 5 pontos baixos e a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Pessoal, o acabamento da manga, eu escolhi algo bem simples. Eu vou fazer 3 carreiras só de pontos baixos, ou seja, vou terminar essa carreira e sobre ela vou fazer mais 2, colocando ponto baixo sobre ponto baixo, até que ela fique dessa forma aqui, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês a minha manga que já está terminada. Bem simples, tá? Eu escolhi fazer bem simples. Bia, eu quero fazer de outra forma. Pessoal, faça da maneira que você achar melhor, tá bom? Então, eu vou terminar a outra manga. Você faça o mesmo, faça do seu jeito. Aí, faça a segunda manga. Quando você tiver com as 2 mangas prontas, você vai passar para a etapa que a gente vai mostrar agora. Pronto, pessoal, olhem só como tá a nossa peça aqui já com as 2 manguinhas prontas, tá? Faltando só os arremates que você faz aí a seu gosto. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o acabamentozinho
por fora da peça, por toda a abertura, tá bom? Vou fazer aqui um acabamento simples com ponto baixo, tá? Sem nenhum segredo. Eu só quero que vocês prestem atenção no momento em que a gente chega nos cantos, tá? Por exemplo, esses dois cantinhos aqui de baixo, tá? Quando a gente sai de cima pra vir pra cá pra baixo, ou quando a gente sai de baixo pra ir pra cima. Nesses cantinhos que tem aqui, em que a gente sai da parte reta pra ir pra parte com diminuição, tá? Dos dois lados. Olhem só, a gente sai da parte reta pra ir pra parte com diminuição. E nesses lugares a gente vai fazer um trabalhozinho um pouquinho diferente. O resto é só ponto baixo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos, tá bom? Eu vou prender o fio aqui em qualquer lugar. Vou começar aqui por baixo. E vou prender o fio em qualquer lugar. Tá? Vou prender aqui próximo já de um dos cantos. Vou dar aqui 2 nozinhos. Vou entrar aqui com a agulha no mesmo ponto onde eu fiz o nozinho, vou puxar aqui o fio, vou entrar aqui dentro desse espaço de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou pro próximo espaço de correntinhas e vou fazer 3 pontos baixos. Observe que eu tô chegando aqui no cantinho, olhem só, mais uma correntinha de alcinha. Vou fazer aqui 3 pontos baixos. Observe que eu tô fazendo um ponto baixo para cada uma dessas correntinhas, tá? A gente tem 3 correntinhas na base da alça, eu tô fazendo um ponto baixo para cada uma delas. Aqui eu cheguei na nossa virada, a gente vai sair de baixo para a parte da abertura frontal. O que que a gente vai fazer? Eu vou entrar nesse pontinho aqui do canto e vou fazer 3 pontos baixos. O primeiro ponto baixo é o último da parte de baixo. O segundo ponto baixo é o ponto baixo de virada. Nele, eu vou colocar um marcador. Olhem só. Agora, eu vou fazer o terceiro e último ponto baixo no mesmo lugar. Esse terceiro e último ponto baixo aqui do canto é também o primeiro ponto baixo dessa parte aqui da abertura. Agora, eu quero que vocês prestem atenção como eu vou distribuir pontos baixos nessa abertura, tá bom? Então, aqui em cima, eu tenho uma meia alça. Eu vou fazer dentro dela 3 pontos baixos. 1, 2, essa pontinha que tá sobrando aqui depois eu corto. 3. Aqui, logo acima, eu tenho um ponto baixo. Eu vou fazer também um ponto baixo. Mais acima, eu tenho uma alça mais alongada, que foi uma alça de 4 correntes, que representava um ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, eu tenho aqui um ponto baixo, mais uma vez eu faço outro ponto baixo. E aqui a gente começa a repetição, olhem só, uma meia alça, 3 pontos baixos. Um ponto baixo, outro ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E a gente vai distribuir dessa forma até a gente chegar naquele outro cantinho que eu mostrei pra vocês, que é o cantinho que sai da parte reta da abertura para ir para a parte com diminuição do decote. Eu distribuí os pontos dessa forma aqui, mas se você preferir distribuir de outra forma, você pode fazer da sua maneira. Uma coisa que eu peço para você prestar atenção é na quantidade de pontos que você está colocando, porque quando você for fazer o outro lado da abertura, é fundamental que você mantenha a mesma quantidade de pontos, tá bom? Que você repita a mesma quantidade de pontos que você fez desse lado, para não entortar o trabalho, ok? Então, eu vou seguir distribuindo dessa forma até eu chegar no cantinho de passagem pro decote. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui os 4 pontos baixos e agora eu cheguei bem no pontinho onde a gente começa a diminuição, olhem só, onde a gente começa a reduzir. Isso aqui foi o último motivo inteiro e agora, daqui pra frente, a gente começa a parte que a gente fez a redução. Então, novamente, a gente vai colocar 3 pontos baixos juntos. O primeiro ponto baixo, vem aqui no topo, ele é o último ponto baixo da parte da abertura. O segundo ponto baixo é o ponto baixo de virada. Nesse ponto baixo de virada, eu vou colocar um marcador. E agora, eu vou fazer o terceiro ponto baixo
desse cantinho junto, tá? Que também é o primeiro ponto baixo já da parte do decote. Nós vamos continuar fazendo ponto baixo, dessa vez nessa parte onde tem diminuição. Observe como eu vou fazer, tá? Como eu vou fazer a minha distribuição de pontos baixos, mas vale a mesma coisa que eu falei aqui na abertura. Você não precisa fazer exatamente a mesma quantidade que eu tô fazendo. Você pode encontrar a sua quantidade, a quantidade que vai deixar o seu trabalho melhor, tá bom? Mas o que você precisa lembrar é que quando você chegar do outro lado, você precisa repetir a mesma quantidade. Então, por isso, eu sempre tento distribuir os pontos sobre um motivo exatamente igual como eu distribuí no motivo anterior. Então, esse aqui é o primeiro motivo com diminuição. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Aqui a gente tem um espaço pequeno, eu vou colocar 2 pontos baixos. Aqui a gente tem um espaço mais alongado, eu vou colocar 3 pontos baixos. 2, 3. Aqui, sobre os pontos do motivo, eu vou ver quantos pontos baixos cabem. 1, 2, 3, 4. Pronto, olhem só a quantidade de pontos que coube na minha primeira diminuição. Só que aqui tem um detalhe, aqui eu tenho a segunda diminuição, só que esse espaço aqui, ele é bem maior do que esse, porque esse aqui ele está vindo da parte reta, aqui ele está vindo da parte com diminuição, então ganhou um tamanhozinho a mais. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui eu já começo a repetir, olhem só. 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos aqui sobre o motivo, exatamente como eu fiz no outro. Tento manter igual, até mesmo para quando eu chegar do outro lado, ser mais fácil, tá? Ser mais fácil de eu fazer. E olhem só, agora eu cheguei na parte reta novamente. Nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte da abertura, tá bom? Então, eu venho aqui na meia alça e vou fazer 3 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho o ponto alto duplo, faço 4 pontos baixos. Aqui acima eu tenho um ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo. Aqui eu tenho uma meia alça, vou fazer 3 pontos baixos. E olhem só, agora eu cheguei na parte das costas. Aqui na parte de cima das costas, eu tenho alças de 3 correntes. Eu vou fazer 3 pontos baixos para cada uma dessas alças. Olhem só, venho aqui para a primeira alça, faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Na segunda alça, a mesma coisa, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Na terceira alça, 3 pontos baixos. E eu vou seguir o trabalho repetindo isso aqui até o final da parte das costas, tá bom? Detalhe, pessoal, olhem só. Você vai seguir essa sequência, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Você vai seguir essa sequência até você chegar aqui no cantinho. Chegou aqui no cantinho, você começa a repetir na parte reta do ombro a mesma coisa que você fez aqui na parte reta deste ombro. Depois, você repete o que você fez no decote, tá? O que você fez desse lado. Chegou bem aqui, onde você sai do decote para ir para a parte da abertura, você vai fazer a mesma coisa que você fez deste lado aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Até você chegar lá no cantinho, onde você vai fazer a mesma coisa que você fez desse lado. Aí, você começa a trabalhar a parte de trás, a parte de baixo, aliás, da peça, tá? E você vai fazer isso até você chegar aqui, onde você começou esse acabamento. Chegou no final da carreira, deu a volta em todo o trabalho, você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Faça ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou nesse primeiro canto aqui, o que você vai fazer? Você vai tirar o marcador e neste ponto onde está o marcador, você vai fazer os 3 pontos baixos, tá bom? Os 3 pontos baixos da curva, você vai fazer neste ponto onde está o marcador. Como é a minha última carreira de acabamento, você não precisa voltar com o marcador, tá bom? Pode tirar o marcador daí. Aí, você vai subir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até você chegar neste marcador aqui, que é o marcador que sai da parte da abertura para vir pro decote. Quando você chegar neste marcador, aí a gente volta, porque aqui a gente vai fazer
uma coisinha um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos concluir essa primeira carreira do acabamento. Vamos começar a segunda e última carreira. Quando você chegar no segundo marcador, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Já passei aqui do cantinho, já fiz aqui ponto baixo sobre ponto baixo na parte da abertura e cheguei aqui no segundo marcador, que é aquele marcador que sai da parte da abertura para a parte do decote. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o marcador desse ponto, como eu falei, é minha última carreira, então eu não vou precisar voltar com o marcador. Vou fazer um ponto baixo dentro dele. E vou fazer, esse ponto baixo que eu acabei de fazer, é o último ponto baixo da parte reta. E vou fazer um ponto baixo, que é o ponto baixo de virada, o ponto baixo da curva. Só que esse ponto baixo, ele vai ter um detalhezinho diferente, tá? Olhem só, vou fazer o segundo ponto baixo. E aí, pessoal, eu vou dar uma laçada no fio e vou puxar. Puxar bastante, tá? Por que que eu vou puxar bastante? Porque agora eu vou fazer o nosso cordão pra gente poder fazer o lacinho do nosso bolero, tá? Da nossa peça. Então, eu puxei bastante porque eu quero fazer um cordão com correntes e esse cordão, ele vai ser grossinho. Então, para que eu faça esse cordão de correntes com 3 perninhas de fio ao mesmo tempo, eu puxo dessa forma, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixo, vou laçar as 3 correntes e vou puxar. Agora, eu laço as 3 correntes novamente e puxo pela alça. E vou fazendo aqui o cordão normalmente. Conte quantas correntes vocês estão fazendo, porque quando vocês chegarem do outro lado, vocês vão precisar fazer a mesma quantidade de correntes. Qual o tamanho que você vai fazer desse cordão? Pessoal, você decide, tá? Detalhe, olhem só. À medida em que você vai fazendo, aquela alcinha que você puxou bastante, ela vai diminuindo. Quando ela já estiver pequena, você precisa repetir o processo. Qual é o processo? Pegar o fio que vem do novelo e puxar por dentro dela novamente, dessa forma. Aí, você continua fazendo o cordão. E isso vai sempre se repetir ao longo do processo de construção do cordão, olhem só. A alcinha já tá diminuindo de novo. Aí, é só você fazer novamente. Entra, puxa o fio que vem do novelo e começa novamente o nosso cordão, tá? Você vai fazendo isso aqui até você alcançar a medida que você precisa, lembrando, sempre contando a quantidade de correntes que você está fazendo. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como fica o nosso cordão, tá? Cheguei aqui no tamanho que eu queria, não fiz um cordão muito grande, mas você faz do tamanho que você quer. E aí, o que que você vai fazer? Você vai continuar o trabalho, mas a gente arrematou o fio, então você vai precisar voltar com o fio pro trabalho. Você vem no mesmo ponto, tá? Olha só, no mesmo ponto, você vai dar o nozinho. E daqui você continua o seu trabalho de fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá, pessoal? É só você dar continuidade, dar a volta no seu trabalho. Quando você chegar aqui nesse outro marcador, que é o marcador que sai do decote para a parte reta, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai construir o outro lado do cordão, tá bom? Para que você consiga amarrar, ok? Fez o outro lado do cordão, arremata o fio, volta com o fio pro pezinho, amarra, faz tudo de novo, ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou aqui no marcador, 3 pontinhos onde está o marcador. Dá a volta até encerrar a carreira e o seu trabalho vai estar pronto. Bia, não gostei do teu acabamento. Pessoal, faça o acabamento do jeito que você quer, tá bom? Foquei num acabamento mais simples, mas você pode fazer um bem elaborado, deixar sua peça bem bonita a seu gosto, tá bom, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.